Minha gente, é, a gente vem alertando que essa semana, até no mínimo dia 26 de outubro, mas a gente sabe que em astrologia as datas não são retilíneas, né? Elas têm uma abrangência antes dos eventos astrológicos acontecerem e depois também continuam reverberando dentro da nossa psique. E a gente tem colocado muita ênfase na intensidade da energia de Plutão e Escorpião em desafio nesse período. E essa chamada de atenção vem da consciência que a gente tem do quanto isso é forte, intenso e importante. Então, nós já conversamos sobre a capacidade que essa energia tem de mobilizar em nós a nossa parte mais destrutiva, mais violenta. E que no nível coletivo a gente tem observado, né, de maneira muito complexa o que tem acontecido fora do Brasil, mas dentro do Brasil também. Ontem, em função do futebol, hoje aqui no Rio, na Avenida Brasil. Enfim, situações que são muito difíceis da gente viver, ao mesmo tempo, individualmente, a gente não tem muito o que fazer diretamente. O que a gente precisa, então, fazer e deve como eu sempre digo, gerar uma energia que seja o mais, vamos dizer assim, luminosa, o mais forte, o mais construtiva de vida possível. E isso a gente faz enfrentando o que esse mesmo aspecto plutônico-escorpiônico fica a serviço de, que é enfrentar os padrões internos nossos de inseguranças, de medos, de culpas, de menos-valias, de uma série de coisas que nos atravancam a possibilidade de nós vivermos em plenitude e nos despedirmos literalmente das situações externas que correspondem a esses padrões. Então, é um tempo em que a gente não pode fazer cara de paisagem e ficar procrastinando os assuntos da nossa vida pessoal. Isso é que é de uma importância máxima, por isso a insistência de falar nisso, sabe? Então, saber que nós não estamos num período para que a gente fique se escondendo na zona de conforto, ao contrário. Geralmente, essa procrastinação das transformações dentro de nós e na nossa vida acontecem porque a gente tem padrões exatamente de medo e de insegurança. A gente tem medo do que a gente vai ser depois das transformações, do que vai ser a nossa vida, porque a impressão que tem é que, mesmo estando difícil ou ruim, a gente já conhece o difícil ou ruim. E isso é uma distorção completa da visão de vida que a gente precisa ter. A gente precisa ter uma visão de acreditar na nossa potência de transformação e de ampliação de quem nós somos manifestadamente na nossa vida através daquilo que a gente vive. Então, esse momento ele é muito importante para que a gente gere tudo isso com mais força e, portanto, com mais consciência. O Jung sempre falou uma coisa que agora a gente não pode esquecer. É que nós temos medo, sim, mas tem momentos na vida que a gente precisa olhar para o nosso medo, dar a mão para ele e ir andando, trazendo o medo junto, mas fazendo o que precisa ser feito. Quando nós não fazemos o que precisa ser feito na nossa vida, quem paga a conta somos nós mesmos. A nossa alma vai atrair situações para nos mostrar que a gente está ficando paralisado, está ficando debaixo da marquise ou da zona de conforto, quando é momento, quando há uma necessidade da gente agir e ser coerente com esse processo de crescimento pessoal. Isso é para todos nós. Então, eu estou voltando mais uma vez, insistindo nesse assunto por conta da importância dele. Externamente, a gente tem que se proteger das situações agressivas, sim. Não é ficar morrendo de medo, é ter uma consciência de que isso está solto no ar e cuidado para não se enganchar, como eu sempre digo, com as agressividades dos outros, mas internamente nós precisamos olhar para nós mais do que nunca. É de uma importância gigante a gente olhar para nós, não por egoísmo, mas por a humildade de nos entregarmos aos processos de transformação que a gente precisa se entregar e do lado de fora fazer o que deve ser feito, como eu disse há pouco.
aí a gente conta também com toda uma energia de ajuda do próprio universo, que eu acho que torce muito para a gente conseguir avançar e fazer tudo isso.